Handicap asiático. Essa é a dúvida do momento da galera que está dentro do mercado de investimentos esportivos. Principalmente da galera que me segue porque tá vendo eu pegar uns bons greens nesse mercado que muitas vezes é muito mais vantajoso você trabalhar do que talvez uma vitória ou um empate anula, porque ele traz odds mais interessantes. E se você tem um time que é muito superior ao outro que ele está jogando com handicap de valor, pode ser uma entrada aí muito interessante para a gente estar trabalhando. E se você faz parte dessas pessoas que não entendem sobre handicap asiático, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que provavelmente você vai conseguir entender tudo. Eu vou dar o meu melhor aqui para explicar de uma forma muito direta e simples, para que fique fácil de entender e você não erre mais, e melhor ainda, você consiga começar a lucrar com essa linha de mercado aí que você pode executar para trabalhar com vitória, overgoals, enfim. Bora para cima, roda a vinheta, já solta o dedão no like, porque sabe que aqui o conteúdo é pedrada. Fala investidor, fala investidora, se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Furtado, mais conhecida como Ana Green, tô desde o final de 2019 no mercado de investimentos esportivos, fiquei muito famosa, né, por causa do mercado de escanteios, desde então eu venho me aprimorando dia após dia. Já me desenvolvi muito no mercado de overgoals, hoje em dia já trabalho dentro da exchange com outras estratégias, e uma linha de mercado que me chamou muita atenção nos últimos meses é a linha de handicap, aonde muitas vezes a gente consegue uma odd de valor num jogo aí onde a gente tem um time extremamente favorito e a gente pode estar tentando executar essa operação e lucrar. Às vezes as casas acabam precificando mal o handicap e a gente pode e deve aproveitar essa situação. Mas o vídeo de hoje é para você entender o que é o handicap e como funciona. Eu prometo para vocês que num próximo vídeo a gente fala sobre a estratégia de análise e quando executar o handicap, beleza? Combinado? Se você entendeu, coloca aqui nos comentários, combinado, eu vou estar no próximo vídeo. Basicamente o handicap a gente tem dois lados, o positivo e o negativo. O handicap ele significa margem de vitória, ou uma margem negativa ou uma margem positiva. Quando você entra no handicap negativo, você está entrando, você está apostando na vitória daquele time, porém, ele já começa com uma desvantagem de 0,5 gols, 1 gol, 2 gols, aí vai depender da linha que você vai escolher. Eu vou passar alguns prints aqui para vocês do que eu tô falando, tá? Hoje, por exemplo, teve um jogo do Real Madrid e eu peguei o handicap -1. O que que isso quer dizer? Que eu estava acreditando na vitória do Real Madrid, porém ele já entrava negativo com -1 gol. Então ele fez um gol, é como se tivesse 0-0. E aí eu tenho o meu dinheiro de volta. Se eu pego a linha do handicap 1.0 barra 1.5, é como se o meu time entrasse em campo negativo com -1 gol barra 1,5. Então eu preciso que ele tenha pelo menos 2 gols para não sair negativo nessa operação. Já no handicap -1, se o meu time ganha de 2 gols de diferença, tá pago o meu green, porque ele pagou o meu negativo, ficou no 0-0, e aí ele fez o segundo gol da minha vitória e da vitória dele, obviamente. Então, basicamente, se eu entro no handicap menos 0,5, isso quer dizer o quê? O meu time está entrando em desvantagem por meio gol apenas. Então, se ele ganha por 1 gol de diferença, eu já tenho green nessa operação. Nesse caso, eu peguei o handicap menos 0,5 para o Paris Saint-Germain, que está jogando como visitante contra um time mais fraco, e eu acredito que ele vai vencer essa partida por pelo menos 1 gol de diferença. Ponto importante, se você executa o handicap no meio do jogo, exemplo, Real Madrid já tinha executado 1 gol e você entra no handicap -1. Esse gol negativo ele começa a contar a partir do momento que você executa a sua entrada. Então tem essa cautela. O handicap eu prefiro trabalhar ele quando o jogo ainda está no 0-0, que fica mais fácil de fazer todas as contas. Mas basicamente, anota aí, handicap asiático negativo é quando o meu time vai entrar em desvantagem com aquele número de gols. Então se eu entro no handicap -1, ele entra negativo 1 gol em campo. Para minha aposta, obviamente. Se eu entro -2, o cara tem que ganhar de pelo menos 3 gols, beleza? Muito importante você saber como funciona essa linha para que você possa lucrar.
muita gente não entende, trabalha nessa linha e depois fica, deu red, não sei por quê. Então anota aí que é muito simples. Agora bora para o handicap positivo. No handicap positivo, geralmente a gente acredita que o nosso time não será goleado. É diferente do handicap negativo, aonde o nosso time precisa golear. Então vamos dizer aí que a gente tem em campo Palmeiras e Corinthians, dois times que quando entram em campo, né, a gente chama o famoso clássico, e é difícil acontecer um placar elástico em clássico. Geralmente o que acontece? Empate, o time ganha de 1-0. Em alguns momentos vai acontecer o placar elástico? Pode acontecer. Mas, no geral, todos os clássicos, quando você analisa, né, Grenal, Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Vasco, na grande maioria das vezes, você vai ver empate ou o time ganhando de 1-0. Então, nesse caso, por exemplo, eu fui assistir o Grenal lá na Arena do Grêmio e eu acreditava que esse jogo fosse terminar ou empatado ou com o Grêmio ganhando de pelo menos um gol. Então, nesse caso, se eu entrasse no handicap mais um, o que não poderia acontecer? O Internacional ganhar do Grêmio por 2 gols. Então eu entro acreditando na vitória do Grêmio e ele só não pode ser goleado. Se eu entro no handicap mais um e o Internacional ganha por 1 gol, eu tenho a minha aposta devolvida. Se eu entro no handicap mais 2 e o Internacional mete 1 gol, eu tenho green, porque o meu time tinha 2 gols de vantagem a mais do que o seu adversário e o adversário meteu apenas 1 gol. Então é como se tivesse ficado no meu handicap 2-1. Loucura, né? Eu nunca vi alguém na internet explicando o handicap dessa forma e é por isso que eu sempre tive dificuldade de conseguir lucrar com o handicap. Eu tive que quebrar a cabeça, entender como realmente funcionava essa parada de forma simples, para que eu olhasse e falasse, caramba, não tem como, por exemplo, a Espanha golear o Real Madrid. Então, o handicap positivo tinha muito valor para o Real Madrid. Aí entra um ponto que vocês têm que também entender, que é fácil, e a casa também sabe. Então, geralmente, o handicap positivo para os times que são muito mais fortes, nesse caso o Real Madrid era muito mais forte que o seu adversário, a odd fica extremamente esmagada, obrigando a gente a trabalhar no handicap negativo para o time favorito. Nesse caso, o handicap positivo, eu prefiro trabalhar quando a gente tem duas equipes muito bem equilibradas, ou duas equipes fugindo do rebaixamento, que são muito parelhas, que não são boas de marcar tanto overgoal, ou duas equipes no topo da tabela que têm a mesma qualidade de ataque e defesa, principalmente que tem uma defesa aí boa, tá bom? Porque no handicap positivo, não esqueçam, a gente não pode que o nosso time seja goleado. E no negativo, a gente precisa que ele ganhe por aquele número de diferença. E agora, se você aprendeu o handicap asiático de uma vez por todas, comenta aqui embaixo e fala, Ana, finalmente eu entendi essa bagaça que é extremamente difícil de entender. Outra coisa, se você não entrar na aba onde está escrito handicap asiático, aonde está escrito apenas handicap, você não tem reembolso nas suas operações. As pessoas esquecem de prestar atenção nisso, que é um ponto muito importante. Você só tem reembolso tanto em escanteio, quanto em overgoals, quanto em handicap, quando você usa a linha de abas asiáticas. E se você ainda não sabe como funciona muito bem, eu vou deixar aqui um card de um vídeo que eu falo somente dessas linhas que são muito seguras e vale muito a pena a gente trabalhar. E se você quiser ganhar 3 meses de acesso do meu robô de escanteios e overgoals, eu vou deixar aqui embaixo o link de um canal onde explica toda a regrinha e você ganha na hora essa oportunidade de poder receber alertas aí de qualidade para ajudar você nas suas operações. É uma ferramenta muito bacana, simples, que você pode levar aí de forma gratuita, beleza? E se você não deixou o like nesse vídeo, pelo amor de Deus, é o melhor vídeo explicando o handicap dentro do YouTube. Dá aquela fortalecida e não esquece de compartilhar com a galera que você conhece e sabe que não entende nada de handicap. É uma linha muito bacana que a gente pode lucrar muito mais do que trabalhar diretamente na vitória seca ou no empate anula, beleza? E no mais, eu te vejo aqui de novo no próximo vídeo. Em breve vamos voltar aí com os palpites, vamos trazer novidades para bombar esse canal e vocês bombarem a banca de vocês. Tamo junto!